Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é para comentar com vocês como eu me saí na prova da Polícia Civil do Paraná, porque vocês pediram que eu gravasse esse vídeo, então eu voltei aqui pra gente comentar rapidinho, tá? Bom, a prova da Polícia Civil do Paraná, ela aconteceu nesse domingo e eu fiz pra Curitiba, né, pra capital. E os 765 primeiros vão ter a redação corrigida. E aí, assim, vou contar pra vocês a minha experiência. Eu acho que uma coisa que me favoreceu muito nessa prova foi ter ido pra Curitiba sem qualquer expectativa. É claro, eu já tenho estudado para as carreiras policiais tem um tempinho, sabe? Só que ainda tem matérias que eu tô muito insegura, como penal, como legislações especiais. Então a gente não sabe o que vai cair, a gente não sabe se eles vão cobrar a pena, se eles vão cobrar a descrição mesmo do crime. Enfim, a gente fica muito inseguro, sabe? É a questão dos excludentes, que nossa, eu acho que eu sou péssima. Quer dizer, eu não sou péssima, mas eu fico muito insegura na hora de responder, sabe? Então eu fui para essa prova sem qualquer expectativa. E eu fui justamente responder as questões de acordo com o que eu havia me proposto, que era dar o meu melhor, mas eu sabia que eu provavelmente não estaria entre os que iriam gabaritar a prova, sabe? Então tá, então eu acho que esse é o segredo, é você ir pra prova sem expectativas. Foi assim que aconteceu comigo no MPU. E eu tive um bom resultado, e aí eu vou contar pra vocês como é que foi a Polícia Civil do Paraná. De uma forma geral, eu saí da prova com uma sensação de dever cumprido, exceto em raciocínio lógico-matemático, que eu sempre fico com um peso na consciência de que eu poderia ter estudado mais, poderia ter feito mais exercícios, porque tinham dois exercícios, tinham duas questões das 5 de RNM, acho que eram 5, se eu não me engano. Acho que eram 5, deixa eu ver. É isso mesmo, eram 5 questões. Duas de RLM, eu fiquei muito na dúvida. Eu não consegui fazer a questão do direito, sabe? E aí eu fiquei com um pezinho na consciência, porque eu adoro meus professores de RLM, eu sei que eles são maravilhosos. Eu tenho certeza que eles falaram sobre esses assuntos nas revisões. Então eu esperava ter ido melhor e ter prestado atenção na revisão. Nessa parte. O que eu fiz no dia anterior à prova? Eu tava em Curitiba, eu fui com a minha irmã, eu peguei um hotel lá. E o hotel, gente, não era bom. O hotel não era bom mesmo. Não tinha Wi-Fi no hotel, quer dizer, até tinha Wi-Fi, só que não funcionava. E eu queria muito ver a revisão de véspera do Focus, sabe? Eles iam passar ao vivo no YouTube e eu não consegui ver direito. Eu tive que ir pro hall do hotel, assistir uma parte, mas a internet funcionava muito mal, toda hora travava, sabe? Então o que eu fiz? Eu peguei todos os meus resumos que eu tinha levado comigo e eu fiquei lendo. Eu fiquei lendo os meus resumos e os exercícios que eu tinha impresso, que eu já tinha feito, com as explicações do lado. Foi só o que eu fiz. Eu fiquei o dia inteiro focada nisso. O dia inteiro não. Eu confesso que de manhã eu saí pra conhecer a cidade e aí à tarde eu fiquei estudando totalmente focada. E à noite eu saí pra comer também, claro, eu precisava jantar, mas ao voltar pro hotel eu continuei estudando, sabe? E eu decidi revisar apenas as matérias que eu me sentia mais insegura, que eu já falei aqui. Aí eu cheguei na prova e assim, a minha primeira reação ao ver a prova ali na minha frente foi a que o professor Rodrigo Sendic ensinou, que é você tem que sorrir pra prova, gente, você tem que abraçar a prova, você tem que piscar pra prova, você tem que amar a prova, você tem que amar a banca. Então eu peguei a prova, eu sorri pra ela, eu pensei, quer saber? Eu vou fazer essa prova de uma forma muito divertida, eu vou conversar com a prova, eu tô aqui na cara e na coragem, minha primeira prova de carreiras policiais, então eu quero me divertir fazendo isso. Eu já tô muito feliz por estar em Curitiba, tô muito grata por ter tido condições de vir até aqui e ter feito essa prova, então eu vou aproveitar ao máximo, sabe? Então foi isso. Eu abri a prova e eu fui direto para as minhas matérias favoritas. Eu fui primeiro fazer processo penal e direito constitucional e direito administrativo. E lá fui eu toda feliz para fazer processo penal. E quando eu abro o processo penal, qual era a primeira questão? Competência. Maldita competência. Eu passei os últimos meses só xingando competência, que eu não gostava dessa matéria. E o que aconteceu? A primeira questão foi sobre competência, gente. Isso é poder da mente. Só pode. E óbvio, eu errei essa questão. Foi a questão que eu errei de processo penal. Mas, enfim. Mas eu errei essa questão. Eu não queria ter perdido uma questão de processo penal, sabe? Porque eu queria me garantir nessa disciplina. Mas enfim, eu errei. Fazer o quê? Direito constitucional e direito administrativo, fui super bem. Eu só errei uma questão inconstitucional, que foi aquela questão da idade mínima para o trabalho. Por quê?
eu ia marcar 14 anos. Só que eu sabia que 14 anos era a idade mínima para menor aprendiz. E tinha a dos 16, que diz na Constituição, né? Que qualquer trabalho a partir dos 16, menos insalubre e noturno. Então eu pensei, deve ser uma pegadinha, porque eu já fiz uma questão dessa da CESP e a resposta era 16 e não era 14. Eu pensei, deve ser tipo essa questão, vou marcar 16, mas não, o gabarito está 14 anos. O que vocês marcaram nessa questão? Quero saber a opinião de vocês. Se vocês ficaram com essa insegurança, com essa dúvida na hora de responder. Nossa, essa questão eu marquei com a mão tremendo. Aí eu fiz penal, não, eu fiz processual penal, direito constitucional, direito administrativo. Aí eu fui pro direito penal e fui para as legislações especiais, na legislação especial, que eu gabaritei, graças a Deus, essas duas matérias. E em seguida eu fui para informática e RLM. E eu já tinha dito aqui, gente, que eu não gosto de informática, sabe? Não é a informática que a gente vive em casa, é a informática do concurso. E então, assim, eu fui ali mentalizando só coisas positivas. Eu errei uma questão de informática, que foi a última, que era. Ai, eu não me lembro agora, gente. Se vocês estiverem aí, se quiserem me lembrar, ok. Depois eu dou uma olhada lá no caderno de provas. Mas eu sei que, de acordo aqui com minha tirinha, eu errei uma questão, que foi a última. E a RLM, como eu falei pra vocês, eu achei. Ai, eu achei pesado, gente. Eu achei pesado. Eu achei difícil. Espera aí que a minha irmã tá gritando aqui com o meu cachorro. Então, a RLM eu achei difícil. Quer dizer, eu fiz a primeira questão assim, me achando, sabe? Que eu tinha achado a resposta certa. Eu fui feliz pra segunda. E aí veio aquela questão de probabilidade. E aquela outra questão de verdadeiro e falso. E nossa, aquilo ali acabou meu mood, sabe? Fiquei super chateada quando eu vi aquelas questões. Aí eu pensei, ai, vou pra português. Aí eu cheguei em português. Foi lindo, fiz todas. Eu só errei uma questão. Só que eu abria os textos e o segundo texto era uma página inteira, sabe? Copswell, era uma página inteira de texto. Quando eu vi aquilo, eu pensei, nossa, eu vou procrastinar, eu não vou ler isso agora, eu estou cansada. Aí eu fui fazer o resto da prova, né? A parte de. A parte da legislação, da Constituição do Paraná, do Estatuto da Polícia Civil. E aí voltei para aquela parte longa de português, ok, tudo lindo, e fui fazer a redação. Cheguei na redação e o tema era... eu não lia o tema da redação antes de fazer a prova, porque tem muita gente que fala, leia antes o tema da redação, porque ao longo da prova você vai pensando no que você vai escrever. Só que eu não sei, eu resolvi fazer a prova primeiro, tranquilamente, e depois ler o tema, porque eu sabia que o tema ia ser alguma coisa relacionada a atualidades, então eu fiquei tranquila, deixei rolar. Então eu abri o tema, né, e como vocês já sabem, era importância da correta emissão e decodificação da mensagem e o repasse ao interlocutor. E assim, essa questão, o tema da redação me pegou mesmo. Porque quando eu comecei a pensar sobre esse tema, eu entendi o tema, porque eu pensei, é exatamente o que está acontecendo comigo agora. Eu estou querendo colocar no papel sobre esse tema. Eu sei o que eu posso falar, mas eu não estou conseguindo elaborar uma forma. Eu não estou conseguindo elaborar um jeito de colocar no papel de forma clara, de forma objetiva, de forma eloquente. E aí eu comecei a esboçar algumas coisas, só que eu lembro, assim, não tava gostando, eu resolvi fazer do zero a redação. E faltava, tipo, uma hora pra acabar a prova. E eu nem tinha botado nada no papel, não tinha marcado as questões, nada disso. Enfim, eu resolvi começar do zero. Eu acho que eu fiz uma redação relativamente boa, porque eu usei a mesma técnica que eu usei na redação do Enem, que foi a minha técnica do que eu gosto de chamar, né, de Yin Yang. O que é o Yin Yang, né? É você trabalhar com dualismos. Por exemplo, eu comecei falando do aspecto positivo da tecnologia da informação, facilitar a troca da comunicação, etc. Só que depois, né, eu vim com um porém, com um mas, e problematizei o que o Copswell pedia. Então eu falei sobre a questão que a internet e os meios novos de comunicação, eles têm um aspecto, né, da rapidez, da velocidade, então isso acaba afetando a nossa linguagem. Falei sobre a falta de incentivos à leitura, etc., que, enfim, que desfavorecem, né, a questão da emissão, da mensagem, blá 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 blá. E aí foi isso, gente. Eu fiz essa redação, eu gostei da minha redação, eu fiz até a última linha.
Ficou bem apertadinho. Mas eu adorei, gostei muito do tema. E de uma forma geral eu fui bem na prova, eu acho. Eu acertei 51 questões das 60. Eu fiz 135,5 pontos. Então eu espero que minha redação seja corrigida. Eu espero ficar entre esses 765 para redação. Se eu não ficar, eu também vou ficar feliz, porque eu tô muito grata por ter feito uma ótima prova, sabe? Eu só errei 9 para uma primeira prova de carreiras policiais. Eu queria ter gabaritado o processo penal, então eu vou ficar com esse peso na consciência, essa dor no coração. Mas eu fui muito bem em penal e em legislações especiais, que eram matérias que eu tinha muita insegurança. E fica também o ensinamento para eu poder focar mais em RLM, sabe? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero ouvir de vocês o que vocês acharam da prova, como é que vocês foram. Eu já soube que teve muita gente passando por dificuldades para chegar na hora da prova, muita gente passou dificuldades durante a prova. Então vamos trocar uma ideia aqui nos comentários, tá bom? E a gente vai se falando, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!